A paz do Senhor, irmãos do Louvor Solidário. Achei por bem gravar esse vídeo aqui para falar com os irmãos. Inclusive vou mandar esse vídeo individualmente para cada um. Em 2015, nós começamos a loucura, que muitos chamam de loucura, de fazer o louvor solidário, de, na verdade, retribuir a Deus o dom que Deus havia me dado, ou havia nos dado. Então vocês já sabem da história do louvor solidário, mas eu quero tocar num outro assunto que pouca gente está lembrando, que pouca gente sabe. Nós começamos o Louvor Solidário em 2015. E em 2015, na época com apoio e ideia de outra pessoa até, nós fomos levamos o Louvor Solidário para um asilo aí na Praia Grande. O asilo São Francisco de Assis, que é mantido pela prefeitura. Mas nós fomos lá sem muita intenção de... Fomos fazer uma visita e fomos, coincidentemente, na primeira vez no Dia das Mães. E para minha surpresa, quando nós chegamos lá, nós e mais 2 pessoas eram as visitas daquele dia, no Dia das Mães, naquele domingo. E nós levamos uma lembrancinha, levamos bolo, refrigerante, e ficamos algumas horas ali. Bom, e a partir daí tive a ideia de levar o louvor solidário no asilo, mas de uma maneira assim bem sutil. E de 2015 a 2020 nós levamos o louvor solidário no asilo, todos os anos. E alguns até que estão comigo não participaram. Nós fomos, lá a gente faz um louvor assim bem capela mesmo, bem suave, né? Porque não pode fazer barulho lá, porque são idosos. E lá é um lugar que tem homens, mulheres. E nós, todos esses 5 anos, cada ano nós levamos uma lembrança para cada uma, e para os homens também. Levamos bolo, levamos refrigerante, ficamos lá por algumas horas, louvamos, abraçamos, conversamos, escutamos muito mais do que falamos, escutamos muitas histórias. E aí então a gente sai de lá com um monte de aprendizado, com um monte de indagações. E todos os anos a gente saía dali vendo o que é a realidade da vida, da velhice. Muitos filhos deixando ali seus pais, porque não tem tempo, porque velho perturba, velho atrapalha, principalmente velho doente. E o incrível é que a gente via também, e eu ouvia, e eu sempre dizia para os irmãos, para as irmãs, olha, ouça mais do que fale. E o que sempre nós ouvimos foram mães e pais desculpando os filhos por eles não estarem ali, por eles não irem, enfim, muito gratificante. E então veio a pandemia. E na pandemia fechou tudo e a gente não foi mais. E passou a pandemia, logo que passou, que liberou,
a circulação de novo do povo, eu tentei levar o pessoal lá, mas não consegui porque ainda não estava liberado. E então, em 21 não, 22, 23, 24 e 25. Então, 4 anos, quase 5, que a gente não vai lá. E a gente sempre ia no Dia das Mães. E sempre levando lembrança, bolo, refri. O que eu quero dizer para os irmãos é o seguinte: o que mais marcou nesses 5 anos foi uma vez que nós chegamos lá e uma daquelas pessoas que moravam ali, ou mora ainda, não sei, disse assim, quando eu entrei: eu sabia que você vinha, porque hoje é Dia das Mães. E aquilo ficou comigo. E até hoje eu lembro daquele rosto, daquela frase, de como foi dito e onde foi dito. Eu sabia que você vinha. E durante esses anos, talvez ela tenha esperado e a gente não foi. E esse ano não vai dar para ir, porque já está muito em cima, já estamos no finalzinho de abril, Dia das Mães é segundo domingo de maio, não vai dar para ir. Mas eu quero convidar vocês, eu quero convidar pelo menos 5 irmãos, porque a gente também não pode fazer muito tumulto lá. Mas quero dizer que 4 eu já tenho. Mas eu quero convidar mais uns 3 ou 4 irmãos para nós irmos lá no asilo, levarmos o bolo, levarmos o refri, levarmos um presentinho para cada um. E eu estou procurando. E eu quero organizar isso. Não sei para que mês, irmãos. Eu não tenho ideia ainda, mas aceito sugestões. Mas tem que ser um tempo em que a gente tenha tempo para se organizar. Eu preciso ir lá agendar, porque é agendado. Precisamos nos unir como loucos mais uma vez, porque dizem que louvor solidário é loucura. E se vocês entrarem na minha página no Facebook, vocês vão ver lá muitas fotos no asilo, presentinhos, etc. Nós precisamos dar R$10, R$20 cada um para a gente pagar o bolo, porque a gente leva bolo gelado, o chamado bolo gelado, porque já vai embaladinho no papel alumínio, chega lá, é só distribuir. A gente leva sempre o refri, mas agora vai entrar o frio. E é por isso que eu estou pensando em fazer isso lá mais no final do ano. Mas eu quero ver com quantas pessoas eu posso contar. Eu sei que a missionária Juliana, o pastor Maurício, já estão nessa lista. E eu quero saber de vocês com quantos eu posso contar, não só para ir, para nos ajudar no bolo, no refri e nas lembrancinhas. E vamos ver o que a gente leva de lembrancinha dessa vez. Eu já levei fivela de cabelo, eu já levei porta-joia de acrílico, bem bonitinho. Não, para dar porcaria é melhor não dar nada. Já levamos, deixa eu ver o que nós... já levamos canecas com o logo do Louvor Solidário, porque é útil, né? Cada um tem a sua caneca para tomar água lá. Nós levamos. Enfim, não lembro desses 5 anos tudo que a gente levou. Mas sempre alguma coisa útil. Útil para eles, né? Eu não vou dar uma caneta, né, para uma pessoa idosa. Eu não vou dar
Uma coisa inútil, vai. Então a gente tem que pensar também no que levar. E é isso, eu quero retomar isso, porque embora a gente esteja novamente fazendo o louvor solidário, mas fica essa brecha aí, fica essa sensação de dever não cumprido integralmente. E então eu quero saber o que os irmãos acham, quem quer participar, quem pode participar, porque muitos não vão, porque no Dia das Mães quer estar com as suas mães e tal, e eu respeito. Mas vamos ver se a gente faz um grupo aí de 8, 10 pessoas no máximo, para a gente estar indo lá. Como eu disse, é louvor. A gente louva baixinho, eu levo o meu carrom, a gente pode levar até um violão, quem toca o violão, para a gente tocar baixinho lá, sem microfone, tá bom? E esse trabalho é magnífico, porque quando a gente sai de lá, a gente sai com lições de vida, para nós mesmos. E é isso, irmãos. Vamos aí ver quem topa e vamos dando ideias, vamos nos organizando, vamos dando ideias de lembrancinhas, vamos dando ideia de datas. Eu estava pensando em novembro, que o tempo já está melhor, porque você levar um bolo gelado no frio e um refrigerante no frio é complicado, né? Então, e a gente não pode levar assim qualquer coisa também, porque eles têm lá um controle de alimentação e tal. Então é isso, a ideia é essa. Eu quero também, com a ajuda de vocês, retomar esse trabalho no asilo, porque a gente tem saudade. Dia desses, a missionária Juliana estava falando comigo a respeito disso. Então, pastor Eduardo, vamos voltar, vá. E a gente tem, né? Mas a gente não pode fazer de qualquer jeito. A gente tem que fazer bacana, organizado, como sempre, né? Como eu disse, levar uma lembrancinha útil, um presentinho útil. E é isso, irmãos. Bora lá. Eu aguardo a resposta de vocês, que pode ser no grupo. Porque no grupo é até melhor, porque um vai pegando a ideia do outro e de repente vai aprimorando. Tá bom? E aí depois, quanto ao dia, a gente vai conversar também. Eu quero ter tempo, novembro, porque a gente vai ter bastante tempo para se organizar. Mas se acontecer antes também, tranquilo. Só que eu tenho que ir lá antes, agendar, tá bom? Deus abençoe. E se não houver retorno, também está tudo bem, irmãos. Está tudo bem, a obra continua. A gente já foi lá em 2 pessoas, 3 pessoas, né? No começo, acho que foi 3 ou 4 pessoas. E é importante você se sentir bem com você mesmo. É isso que é importante, né? E Deus, é óbvio, né? Que Deus está vendo tudo. Tá bom? Deus abençoe. Obrigado aí pela paciência de ter assistido esse vídeo. जिस दिन मेरे प्यार में तुम पड़ जाओगे, हद से ज्यादा भी आगे बढ़ जाओगे, छोड़ के सारी